Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje vou estar ensinando para vocês o trilho de mesa modelo Charme de Tulipas. No canal a gente tem o passo a passo do suplá, que é exatamente aqui, essa extremidade aqui do nosso trilho de mesa. Caso você não tenha visto a aula do suplá e quer fazer, eu vou deixar o card sugerido passando aí para vocês poderem assistir a videoaula do suplá, tá bom? Para o nosso passo a passo aqui do trilho de mesa, eu vou estar utilizando os barbantes artesanais da Crochética, todos no fio número 6. Para você estar adquirindo seus barbantes artesanais da Crochética, eu deixei os telefones das revendedoras disponíveis na descrição desse vídeo. A Crochética possui cores maravilhosas, o barbante é super macio e todo mês tem uma oferta diferente para você estar podendo adquirir seus barbantes artesanais. Aqui, pessoal, vou passar para vocês quanto que eu gastei para confeccionar aqui o trilho de mesa. O meu, eu trabalhei ele com 4 módulos, que é igual à base aqui do suplá. Esse modelinho, ele é adaptável, você pode fazer com mais ou menos módulos, dependendo do tamanho que você quer o seu trilho, tá bom? Para confeccionar o com 4 módulos aqui, eu gastei 500 gramas do barbante branco, 100 gramas aproximadamente do barbante verde folhagem e 160 gramas do barbante rosa pink. Como todos aqui são de fio número 6, eu vou estar utilizando agulha para crochê número 3,5. A medida que o meu trilho de mesa ficou foi a seguinte: ficou medindo 1,35 m aqui de comprimento. Na largura, nessa parte aqui, ó, mais larga, ele ficou com 42 centímetros aqui. E na parte da costura, onde a gente vai aumentando aqui os nossos módulos, o meu ficou medindo aqui aproximadamente 31 centímetros aqui, tá bom? Se você quiser fazer o seu trilho de mesa maior, na minha tensão de pontos, a cada módulo aqui de aumento, que é essa base aqui, ó, do nosso suplá, vai aumentar 31 centímetros aqui aproximadamente aqui na sua peça. Se o meu com 4 peças ficou medindo 1,35 m, se eu adicionar um a mais, fazer com 5 módulos, na minha tensão de pontos, o trilho vai ficar medindo aproximadamente 1,65 m, tá bom? Logicamente, pessoal, o tamanho pode variar de acordo com a tensão de pontos de cada pessoa. Este mesmo trabalho pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor também, tá bom? Espero que vocês gostem de mais dessa videoaula e que vocês consigam fazer. Deixa aí o seu joinha para ajudar no crescimento do canal, tá bom? E se você fizer esse trabalho aqui, me marque depois nas redes sociais. Me segue aí no Insta, é @StefaniaCrochês. Vou gostar muito de ter vocês por lá também, tá bom? Então, já que eu passei as informações do nosso trilho de mesa, vamos dar início ao nosso passo a passo. Para dar início ao suplá, então, como eu vou estar utilizando o barbante número 6, vou estar utilizando a agulha para crochê número 3,5. Para darmos inícios, vou começar com o anel mágico. Cada pessoa tem uma forma diferente de trabalhar o anel. Eu faço da seguinte maneira: com o auxílio do meu dedo, eu vou pegar o barbante, vou passar aqui, ó, por debaixo dele e vou dar 2 voltas na minha direção, deixando um pedaço maior de fio para depois fazer o acabamento. Vou dar uma pequena firmadinha aqui na ponta, vou pegar agora a minha agulha, vou passar debaixo dessa primeira laçada e vou buscar a segunda para dentro da primeira. Eu vou girar a agulha e vai formar estilo um Ezinho. Agora eu já posso buscar o meu fio e faço uma correntinha para dar apoio. Agora eu vou retirar o meu dedo, eu já tenho um anel mágico formado e uma correntinha para não ter o perigo de desmanchar. Para darmos início, eu vou subir com 4 correntes. 3 para ser equivalente ao ponto alto e uma para ser de separação. Feito aqui então 4 correntes, eu vou laçar o meu fio, vou vir dentro do anel e vou trabalhar um ponto alto. Feito o ponto alto, vamos fazer uma corrente de separação. Laço o fio, volto dentro do anel, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente de separação. Laço o fio, volto no anel, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente de separação. A gente vai seguir essa sequência até completar 12 pontos altos, todos separados por uma corrente, contando
as 4 correntinhas aqui, as 3 primeiras como primeiro ponto alto. Então, aqui eu já tenho 4, tá bom? Então, a gente vai seguir nessa sequência até completar 12 pontos altos, todos separados por uma corrente. Vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada. Contando aqui as 3 correntinhas como primeiro ponto, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos, todos separados por uma corrente. Vou pegar agora a ponta do fio do anel mágico e vou puxar para ir fechando aqui o meu círculo. Fechei aqui um pouco o meu círculo, eu não vou fechar ele completamente. Eu vou introduzir agora na terceira correntinha do início, deixando uma de separação. Então, venho na terceira correntinha, finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, em todas as carreiras, eu vou subir da mesma forma. Eu não vou subir com 3 correntinhas. Eu vou subir com um ponto baixo e uma corrente, para ficar um pouco mais disfarçado o nosso crochê, tá bom? Então, dou uma alongadinha, vou voltar dentro da terceira correntinha, vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Vai ser equivalente como se fosse um ponto alto. Laço o fio, volto no mesmo pontinho que é na terceira correntinha e vou trabalhar mais um ponto alto. Então, aqui a gente fica como se fosse um aumento. 2 pontos sobre aqui as 3 correntinhas. Faço uma corrente para ser de separação. Vou vir no meu segundo ponto alto e vou trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base, formando então um aumento. Faça uma corrente de separação. Próximo ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Vamos seguir essa sequência até ficarmos com 12 aumentos. Então, como a gente fez 12 pontos altos, em cada um dos 12 pontos, a gente vai trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Sempre que fizer o aumento, faça uma corrente de separação. Então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já trabalhei então 12 aumentos. Para cada um dos 12 pontos, fiz 2 pontos altos juntos, desta forma aqui, e todos separados por uma correntinha. Para finalizar a carreira, como a gente iniciou com um ponto baixo e uma corrente, eu vou introduzir dentro da correntinha, onde eu trabalhei aquele ponto baixo, e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Agora, sempre a gente vai ter essa sequência aqui para iniciar a nossa carreira e para finalizar. Sempre quando você finalizar, vou desmanchar aqui para mostrar novamente. Você vai finalizar dentro da correntinha onde você fez o ponto baixo e uma corrente. Então, vou introduzir dentro da correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo. Dou uma leve alongadinha aqui nessa argolinha, vou no próximo ponto. Nele, eu vou iniciar fazendo um ponto baixo e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto. Laço o fio, volto no mesmo ponto de base e vou trabalhar mais um ponto alto para formar aqui o nosso aumento. Então, em todas as carreiras, a gente vai iniciar desta forma aqui. Faço, então, uma corrente agora para ser de separação. Cheguei, então, no próximo desenho, onde a gente tem 2 pontos, que é o nosso segundo aumento. Sempre no primeiro ponto, a gente vai trabalhar um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos juntos
no mesmo ponto alto de base, formando o aumento. Faça uma corrente de separação. Próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto, vamos fazer um aumento, trabalhando dois pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Faça uma corrente de separação. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, dois pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, já deu uma pequena adiantada, trabalhando aqui sempre um ponto alto no primeiro ponto, um aumento no segundo ponto. Note que a cada carreira aqui, a gente está aumentando um pontinho. A gente iniciou a primeira carreira com 12 pontos altos. Na segunda carreira, a gente dobrou, a gente colocou 2 pontos altos juntos em cada um dos nossos 12 pontos. Na terceira carreira que estamos finalizando, a gente triplicou. A gente trabalhou aqui 3 pontos em cada um, onde a gente tinha anteriormente aquele primeiro ponto aqui, tá vendo? A gente vai aumentando um pontinho a cada carreirinha. Então, na primeira carreira, a gente tem um ponto, na segunda, 2, na terceira, 3 pontos. Esses 3 pontos é um ponto alto e o nosso aumento, certo? E sempre a gente trabalha uma corrente de separação. Para finalizar, como a gente iniciou apenas com os 2 pontos, que foi um ponto baixo, uma corrente e um ponto alto, agora eu vou vir aqui, ó, nessa alcinha da terceira correntinha e vou trabalhar um ponto alto. Feito o ponto alto, agora sim, eu vou introduzir dentro da correntinha onde eu fiz o ponto baixo e uma corrente, finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo. A partir de agora, é bem fácil para a gente poder finalizar e iniciar. Aumente aqui um pouquinho a laçada, vai vir no próximo pontinho e vai trabalhar um ponto baixo, uma corrente. Então, sempre para iniciar, um ponto baixo, uma correntinha. Lace o fio, volta no mesmo ponto, trabalha um ponto alto, formando o aumento. Faça uma corrente. Vai vir no próximo desenho. A gente tem 12 desenhos aqui. Vou chamar de desenho o que a gente está iniciando aqui, aumentando, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Finalizados 2 pontos altos, um em cada ponto da carreira anterior, no último ponto, que é o segundo ponto do aumento, a gente vai trabalhar o aumento, fazendo 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base, ficando assim. Então, a cada carreirinha, a gente aumenta um ponto. Faça uma corrente de separação. Próximo desenho, a gente vai trabalhar um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto. No último ponto, que ele é o segundo ponto do aumento, vamos fazer um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Faça uma corrente. Note que a gente fica agora com 4 pontos em cada um dos nossos desenhos, certo? Então, a gente vai seguir essa sequência até chegar no final da carreira. Trabalhando 2 pontos altos, faz um aumento. 2 pontos altos, faz um aumento. Sempre que você finalizar o seu aumento trabalhando os 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base aqui no último ponto, faça uma corrente de separação. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui na minha carreira. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês.
Prontinho, já estou aqui finalizando. Cheguei na direção aqui do meu último desenho. Sempre trabalhando aqui na nossa quarta carreira, 2 pontos altos. E no último ponto, a gente trabalha um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Faça uma corrente. Vou vir no próximo desenho, que foi o primeiro desenho que a gente iniciou, e que a gente vai fazer um ponto alto no primeiro ponto. No próximo pontinho aqui, a gente vai pegar nessa alcinha aqui, que fica do lado, onde a gente tem aquela correntinha do ponto baixo, uma corrente. Fica formando estilo um buraquinho aqui. Então, a gente trabalha aqui um ponto alto, completando aqueles 2 pontos, e aqui a gente tem o nosso aumento, que é um ponto baixo, uma corrente, e um ponto alto que a gente iniciou. Então, para finalizar a carreira, eu vou sempre finalizar aqui, ó, dentro da correntinha onde eu fiz o ponto baixo, uma corrente, fazendo um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, dou uma alongadinha, eu vou vir no próximo ponto, que é o último ponto. Sempre para iniciar a próxima carreira, trabalho um ponto baixo, uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto, laço o fio, volto no mesmo ponto de base e trabalho mais um ponto alto, formando o aumento. Faço uma corrente aqui de separação. Então, esse buraquinho que a gente acabou de finalizar aqui, fazendo esse ponto, é esse buraquinho que forma aqui do lado do ponto baixo, uma correntinha, tá bom? Então, em todas as carreiras, eu vou fazer iniciando desta forma aqui. Então, eu vou finalizar aqui para ninguém ficar com dúvida, que todas as próximas carreiras vão ser iguais, tá bom? Então, aqui tem um buraquinho formado do lado do ponto baixo, uma corrente. Então, eu vou vir no buraquinho, vou fazer um ponto alto. E agora, dentro da correntinha do ponto baixo, finalizo com um ponto baixíssimo, certo? Todas as carreiras a gente vai finalizar dessa forma. E agora, para iniciar, a gente vem sempre aqui no próximo pontinho, que é o último ponto do nosso desenho, trabalha o ponto baixo, uma corrente, volta no mesmo ponto, trabalha um ponto alto, formando o nosso aumento. Faça uma corrente. Como eu já expliquei para vocês, a cada carreirinha aqui a gente vai aumentando um ponto. Na quarta carreira, a gente tinha 4 pontos, que é 2 pontos altos e um aumento. Na quinta carreira, que a gente iniciou aqui agora, a gente vai ter 5 pontos, que vai ser 3 pontos altos e um aumento. Então, feito uma corrente, próximo ponto eu trabalho o primeiro ponto alto, próximo ponto o segundo ponto alto, próximo ponto o terceiro ponto alto. Finalizados os 3 pontos altos fazendo ponto sobre ponto, no último ponto, que é o segundo ponto do aumento, vamos fazer 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base, completando aqui 3 pontos altos, um aumento, ficando com 5 pontos altos ao todo, tá bom? Aí, você faz uma corrente, vai para o próximo desenho e segue com essa mesma repetição. Então, a gente trabalha 3 pontos altos, faz um aumento. Feito o aumento, faça uma corrente de separação. Então, vou dar uma pequena adiantada aqui por toda a volta. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui a nossa carreirinha. Esta é a quinta carreira que a gente está finalizando, fazendo 3 pontos altos, faz um aumento. Então, aqui, pessoal, é o seguinte, vou vir aqui onde a gente iniciou o nosso primeiro desenho e vou seguir com a mesma repetição. A gente vai ter 3 pontos altos e a gente sempre inicia com um aumento, certo? Então, a gente vai fazer os 3 pontos aqui para finalizar. Então, trabalho um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto, e agora aqui tem um buraquinho ao lado onde a gente fez o ponto baixo, uma corrente, tá vendo? Forma estilo um buraquinho, onde a gente iniciou aqui aquele ponto baixo, uma correntinha. Se você preferir, você pode pegar aqui na correntinha, só que aí vai ficar um pouco mais para baixo o seu ponto. Aqui sempre vai ficar esse buraquinho formado. Aqui você trabalha, então, um ponto alto, completando os 3 pontos.
Aí, eles ficam alinhados aqui na mesma direção. Para finalizar a carreira, a gente vai vir dentro da correntinha, onde eu iniciei com ponto baixo e uma corrente, finalizo a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Próxima carreira, vamos iniciar da mesma forma. Dá uma alongadinha, vem no próximo ponto, que é o último ponto, faça um ponto baixo, uma correntinha para ser equivalente ao primeiro ponto, volta no mesmo ponto e trabalha um ponto alto aqui, formando o nosso primeiro aumento. Faça uma corrente de separação. Nessa carreira agora, a gente vai ter 4 pontos altos, um aumento. 4 pontos altos, um aumento. Sempre você vai fazer, após fazer o aumento, uma corrente de separação. Então, aqui eu já completei 3 pontos altos fazendo ponto sobre ponto. Próximo ponto eu completo 4. No último ponto, que ele é o segundo ponto do aumento, a gente vai trabalhar o aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Então, sempre no último pontinho aqui, de cada um dos nossos 12 desenhos, a gente sempre vai fazer um aumento. A cada carreirinha, a gente vai aumentando um pontinho, tá bom? A gente vai seguir com essa sequência até a gente ficar aqui com 9 pontos altos, um aumento. Faz uma corrente. 9 pontos altos, faz um aumento. 9 pontos altos, faz um aumento, tá bom? Essa daqui, então, a gente tá fazendo 4 pontos altos, um aumento. Então, a gente sempre vai aumentar aqui um pontinho a mais a cada carreira. Para finalizar e iniciar a carreirinha, é sempre com essa mesma repetição, tá bom? Quando você estiver finalizando aqui, você vai trabalhar os 4 pontos altos, um aumento, faz uma correntinha. Aqui, então, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, no buraquinho aqui você vai completar o quarto ponto. Aí, você vai finalizar aqui dentro da correntinha, onde tem o ponto baixo e uma corrente, fazendo ponto baixíssimo. Finalizou aqui com ponto baixíssimo para dar início à próxima carreira. Um ponto baixo, uma corrente, volta no mesmo ponto, trabalha um ponto alto, formando o aumento. Igual a gente fez para iniciar essa carreira aqui, certo? Aí, na próxima carreira, como aqui a gente trabalhou 4 pontos altos e um aumento, na próxima a gente vai ter 5 pontos altos, um aumento. Na próxima, 6 pontos altos, um aumento. Na próxima, 7 pontos altos, um aumento. Na próxima, 8 pontos altos, um aumento. E na última carreirinha a gente vai trabalhar 9 pontos altos, um aumento, tá bom? Então, quando eu chegar na carreirinha de 9 pontos altos e um aumento, eu retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui, então, na base. A gente trabalha aqui a base igualzinho a gente fez no Suplá Charme de Tulipas. A gente vai trabalhar no nosso trilho de mesa. Então, aqui, a quantidade aqui para dar certinho depois das nossas florzinhas é igual eu expliquei para vocês. Era para vocês fazerem até ficar com 9 pontos altos, um aumento, faz uma correntinha. 9 pontos altos, faz um aumento, uma correntinha. Então, aqui eu já tô no ponto alto de número 8. Vou finalizar aqui sempre nesse buraquinho, ao lado do ponto baixo, uma correntinha, fazendo o meu último ponto. Completei 9 pontos. Para finalizar a carreira, você pode finalizar com ponto baixíssimo, ou então você vai alongar um pedaço bem maior de fio. Por quê? Porque a gente vai estar utilizando esse pedaço de fio também, pra gente poder fazer a nossa costura. Então, deixa aqui aproximadamente uns 30 centímetros do tamanho de uma régua, tá? Aí, você pode cortar. Cortamos aqui. Eu vou passar esse barbante pela frente, vou pegar minha agulha de crochê mesmo
e vou passar do lado avesso para o lado direito na direção do primeiro ponto e não do ponto baixo, uma correntinha. E vou buscar essa laçadinha aqui então. Dessa forma a gente vai finalizar para ficar aqui bem discretinho. Agora eu vou dar uma reguladinha aqui nessa correntinha, vou passar o barbante aqui pela frente e vou dar uma viradinha aqui pro lado avesso. Eu vou pegar aqui agora na alcinha que fica aqui, ó, por trás do ponto e saindo aqui por dentro da última correntinha do último ponto alto que a gente fez. Aí a gente vai buscar o barbante aqui então pro lado avesso do trabalho. Assim, pessoal, fica com o acabamento aqui, ó, bem delicadinho, bem discretinho. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar outros módulos, outras bases aqui para a gente poder confeccionar o nosso trilho. Para fazer a costura, a gente vai utilizar uma agulha de tapeçaria. Se a sua base, eu vou mostrar aqui outra para vocês, ficar assim, um pouco repuxadinha, que eu querendo ficar encubucada, estilo um chapeuzinho, não se preocupe. Você dá uma puxadinha aqui na sua base, porque depois que a gente passa o verde, ela já fica aqui totalmente assentadinha. Olha para você ver a diferença, já não tá mais levantadinha, tá vendo? Então, pessoal, a quantidade aqui de base depende do tamanho do trilho que você quer. O meu aqui, pessoal, eu vou trabalhar ele utilizando 4 bases iguais a essa, tá bom? Então, você vai fazer a base igualzinho eu expliquei para vocês a primeira. Você vai trabalhar aqui os 12 pontos separados com uma corrente, vai sempre aumentando aqui, então, fazendo o aumento em cada um dos 12 pontos, igualzinho a gente fez a primeira base, você vai fazer todas as outras também, tá bom? Então, pessoal, para que vocês possam fazer, então, a base aí do trilho de mesa de vocês, eu vou encerrar, então, a primeira parte do nosso trilho de mesa por aqui, para que você possa fazer a quantidade de bases necessárias e volto, então, na segunda videoaula para a gente fazer as tulipinhas e o bico de acabamento e costurar a nossa base aqui também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!